Olá, Climbers! Por cá, Anderson Sales, analista, consultor e gestor credenciado à CVM e sócio fundador da Climb Investimentos. Estou passando aqui para compartilhar com vocês mais insights sobre investimentos e hoje vamos falar aqui no pós-segundo turno, dia 31 de outubro de 2022. Vamos falar sobre o resultado das eleições e o novo presidente eleito do Brasil, mais uma vez, Luiz Inácio Lula da Silva, certo? Logo depois aqui da vinheta da Climb. Pois é, pessoal, acabou, acabaram as eleições, novo presidente eleito, disputa apertadíssima, como nunca visto na história do Brasil, como o Lula gosta de dizer. E sabe o que vai acontecer, sabe o que vai mudar na vida de cada um de nós a partir de agora? Nada. A gente continua fazendo as mesmas coisas, os investidores continuam fazendo mantendo as suas estratégias de investimento. Não vai haver ruptura, pessoal, não vai haver. Agora, até esse exato momento, estamos aqui dia 31 até as 18h50. O presidente derrotar, o atual presidente que perdeu as eleições por pouco, foi uma disputa democrática, registre-se, foi mais um movimento de reforço do processo democrático brasileiro. Acredite você que a democracia brasileira é pujante e sobrevive a esses testes de estresse, quaisquer que sejam, certo? Mas até agora o presidente não se pronunciou, tá? Isso não é bom. Isso não é bom para o mercado. O problema não é Lula ter sido eleito. Esqueça ruído, esqueça cortina de fumaça. Ele vai implementar medidas pragmáticas. Não é fim de mundo. A bolsa oscilou bastante hoje ao longo do dia. Petrobras sofreu, mas empresas de varejo surfaram a onda, né? Então, existe o investimento adequado para cada tipo de estratégia. Então, a primeira fala é essa: tudo continua normal, tá certo? Os contratos serão respeitados. Existe um viés mais à esquerda, mas também existe um diálogo maior com as potências mundiais, uma pauta externa também interessante, tá certo? E nada melhor na democracia do que a oxigenação, a troca de comando. Isso é muito positivo, tá certo? Então, primeira fala nossa aqui é calma, pare a bola no gramado, olhe com calma para os seus investimentos, seja fiel ao seu perfil e às classes de investimento que você já vem acostumando a aportar os seus recursos. Primeiro ponto, primeira fala é essa, tá certo? O mundo não vai se acabar, o Banco Central é independente, o mandato do presidente do Banco Central não coincide com o mandato do presidente da República, tá certo? Existe um fortalecimento das instâncias aí de poder na democracia brasileira, um movimento forte. E apesar do atual presidente não ter reconhecido o que deve fazer nas próximas horas, né? Essa derrota nas eleições, nas urnas, uma derrota dele, do grupo dele, mas as eleições por si são uma vitória do país. Então, isso que tem que deixar claro. Tá certo? Então, logo ele vai fazer esse pronunciamento, mas as outras instâncias, né, as outras instâncias de peso, de contrapeso, de controle da democracia já se manifestaram. Então, o presidente da Câmara se manifestou, o presidente do Senado, Supremo, TSE, o próprio presidente do Banco do Brasil já sinalizou a essa hora que vai colaborar com a transição, tá certo? Não há bicho de sete cabeças. O Banco Central vai continuar na mesma tocada com sua independência. Existe o poder legislativo posto e renovado aí, então não há motivo nenhum para pânico. O que aconteceu hoje, em termos de bolsa de valores, tá certo? Foi uma volatilidade extrema e, na verdade, oportunidade para aqueles investidores que estão capitalizados, que têm dinheiro em caixa, que puderam ir às compras, aumentando posições, né, no caso das ações, e aumentando posições e diminuindo o preço médio, que é fantástico para quem está focado nos dividendos aí no longo prazo. Né? Então, vou compartilhar algumas telas aqui agora com vocês. Vamos dar uma olhada. Primeira tela que eu compartilho com vocês aqui é o resultado da Bolsa hoje, do Ibov, Bolsa Brasileira. Olha só, o dia começando com volatilidade. Veja aqui onde ele chegou aqui na mínima, lá no início da manhã. Chegou ali, beirou os 112 mil pontos.
mas depois subiu bastante, foi ao 116 e fechou em alta de 1,31% no dia, ou seja, uma alta expressiva, apesar de pressão sobre as estatais, né? Então, pessoal, o mercado, você pensa que é um bocado de gestores, especialistas, analistas, que não, ele também que são, né, que estão vacinados contra os vieses emocionais, os vieses cognitivos, pois não estão. Eles também agem influenciados sobre emoções, tá? E erram, né? Por isso que a gente entende que o investidor, olha a Petrobras aí, 33, caiu hoje 7%, Petro 3, Petro 4, 8%. O que é isso, minha gente? Oportunidade de compra. Então, quem puder comprar a Petrobras amanhã logo cedo, ou que pegou essa baixa hoje, tá bem na fita, baixa seu saldo médio, aumenta o volume de dividendos, tá certo? Existe um risco de se mexer em Petrobras? Claro que existe. Claro que existe. Agora, é, a empresa vai perder seus fundamentos por conta disso, né? De alguma intervenção desastrada, entendeu? A priori não, né? A priori não, porque a saúde financeira da empresa ela reflete na saúde financeira do país como um todo. Então, que tipo de aventura se espera que esse governo vai fazer? Não existe aventura, pessoal. A gente precisa deixar bem claro isso. A aventura ficou para trás. O Brasil entra na rota do pragmatismo. É isso que a gente quer destacar nesse vídeo, tá? Vamos ver a ação de varejo aqui. VVAR, Via Varejo, como é que foi hoje? VVAR, cadê? Fechou em quanto? Olha lá, alta de quase 3%. Lamb 3. Lojas Americanas. Lamb 4. Lamb 4. A estabilidade. Certo? Então, Vale 3. Vale 3 aí caiu um pouquinho. Tá no preço interessante para entrada. Né? Pensando em ações no Brasil. Claro, isso o investidor tem que respeitar seu perfil, tá certo? Não entrar, vou comprar cripto hoje porque vou me proteger da volatilidade. Não, pessoal, tem que ter calma nessa hora. Eu já não falei isso, repito. Né? Você vai comprar, você vai se posicionar naquilo que você já conhece antes. Então, é importante você estudar os ativos antes. Seja uma análise técnica ou análise fundamentalista, você já tem que ter monitorado aqueles ativos que você acompanha, que você tem um certo conhecimento, uma certa segurança. No caso da análise técnica, como ele se comporta, como é que o gráfico dele se comporta. No caso da análise fundamentalista, ali os indicadores de saúde financeira dos papéis, tá certo? Esse é o trabalho prévio, é o dever antes de decidir investir. Na hora que acontecem as volatilidades, as notícias que o mercado entende como negativo ou não, aí você se aproveita desses momentos, tá? Então essa é uma fala importante aí no tocante a esse resultado de hoje, tá certo? Olha o dólar aí, ó. Olha o dólar aí como é que se comportou ao longo do dia hoje. Então você teve uma alta logo cedo, ó, uma alta forte, aquele desespero, aquela euforia, efeito manada, todo mundo quer comprar dólar, o preço sobe. Mas no final do dia, ele caiu em queda. Então ele chegou até 5,35 no dia de hoje, fechou o dia a 5,18, né? 5,18, 5,17. Então, nada daquilo que se previa inicialmente, para você ver, é um movimento insano, que não tem fundamento, tá? E nesses momentos, e é o que caracteriza essa alta volatilidade, esses movimentos de alta volatilidade para cima e para baixo, eles são marca de coisas assim irracionais, tá certo? Eles não fazem sentido, geralmente, no curto prazo. E aí, mais uma vez, tudo continua normal, tá certo? O mercado continua normal, o Brasil sai fortalecido, a gente não pode deixar... Então, a gente voltando, a gente não pode sair da racionalidade. Por isso que é importante o acompanhamento profissional, tá? Não que os profissionais nunca errem, mas quando você está tratando do seu próprio investimento, do seu próprio recurso, você não procura um profissional,
aquela capacidade de viés cognitivo, de armadilha de confirmação, excesso de confiança, efeito manada, tudo isso recai mais forte sobre você, porque não tem alguém de fora, né, que não está com o seu dinheiro em risco, mas que estudou bastante para te ajudar nesse processo. Ele está ali para te aconselhar. Então é sempre importante ouvir uma segunda opinião. Conversa com um profissional, seja ele um consultor CVM, um analista, um gestor, tá? Conversa com essas pessoas que são credenciadas à CVM, elas vão te ajudar a tomar essa melhor decisão de investimento, certo? Então, dito isto, mais uma vez, acalmem-se, investidores, aproveitem a oportunidade, tem muito fundo grande aí fazendo movimento, cuja equipe de gestão está tomada pelo pânico de uma ruptura que não vai haver no Brasil. Tire o cavalinho da chuva, não vai haver ruptura democrática, não vai haver. Na verdade, o que está havendo é um fortalecimento paulatino da democracia. E a ligação do presidente americano ontem, né, para parabenizar o Lula tão rápido, mostra a importância de se manter a estabilidade democrática. Esse é o grande ativo. ESG no século XXI é importante? Né? Sustentabilidade, governança, meio ambiente, tudo isso é importante. Mas, antes de uma pauta ESG, o capitalismo precisa de uma estabilidade democrática, liberdade de escolha. Isso é que está sendo posto à prova e fortalecido dia a dia no Brasil, tá certo? Então, dito isto para os investidores, agora eu falo o seguinte, pessoal, você que votou em Lula, você trabalhe, você estenda a mão para o seu companheiro, seu compatriota que votou em outra pessoa, que votou em Bolsonaro, entendeu? A fala agora é de baixar os ânimos. A partir de agora a gente precisa unificar esse país. Então nós temos uma pauta comum que vai além da cortina de fumaça que os populistas Lula e Bolsonaro jogaram ao longo de toda essa campanha, tá certo? Então há uma grande cortina de fumaça e a gente precisa entender que para avançar, para fortalecer a democracia, para melhorar a nossa qualidade de vida dos nossos filhos, é preciso e olhar além dessa cortina de fumaça. E o que está além é o processo democrático, é o fortalecimento das relações, né, comerciais, econômicas, tá certo? E isso é que está por trás, isso é que vai nos levar para outro patamar. E é através desse fortalecimento e desse amadurecimento, desse arrefecimento dos ânimos, não é isso? De parte a parte, e o investidor vai aportar cada vez mais recursos, e esse dinheiro que vem aqui, ele financia necessariamente a nossa qualidade de vida. Então é preciso produzir aqui? Mas essa produção tem que ser financiada por alguém, e o Brasil hoje não tem. Por isso que é um país em desenvolvimento, ele não tem condições de financiar o seu desenvolvimento. Sozinho ele não consegue, ele precisa do capital de fora, tá certo? Então essa é a mensagem que a gente quer deixar. Coloquem nos comentários, sigam a gente no Instagram, Climb Invest, baixem nosso aplicativo, assinem nossos conteúdos, tá certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Essa é a nossa palavra. Obrigado, valeu, até a próxima.